Olá, amigas e amigos que assistem, que curtem o nosso Cena Legislativa, na TV Câmara Fortaleza, nas redes sociais. Estamos aqui, mais uma vez, falando sobre educação, qualificação profissional, transformação de vidas. E, claro, a gente não poderia deixar de falar, discutir um programa aí que está fazendo muito sucesso, que é o Qualificar Mais. Mais uma ação estratégica do governador Eumano de Freitas. E para falar sobre o programa, como ele nasceu, como é que ele está hoje, como é que faz para participar dele, a gente está trazendo aqui o Ricardo Allan Kardec, que é o coordenador estadual do Qualificar Mais, a quem eu agradeço, Allan, sua presença. Allan, meu amigo de longa data, né, de vários projetos. E, Allan, queria que você começasse falando, afinal, o que é o Qualificar Mais. O nosso público aqui, a gente tem um público em Fortaleza, no interior do estado. A gente sabe que o Qualificar vai cada vez mais para o interior do estado, está um processo de interiorização do programa. Então, eu queria que você falasse como é que nasceu essa ideia, quem é que faz a gestão dessa ideia, desse programa e como é que ele está hoje. Obrigado. Bom, Cleito, agradeço novamente, né? Eu acho que eu Sim. já estive aqui já outras vezes. É sempre bom a gente estar compartilhando essas iniciativas, até porque o governo do estado, ele já há muitos anos, não somente na nossa gestão agora atual, mas todos os governos que emplacaram aí no governo do estado têm muito trabalho, tem muita coisa entregue, tem muita coisa a entregar, e é importante a gente sempre tentar elucidar, informar, mostrar para a população cearense exatamente esses aspectos de serviços que estão aí à disposição, né, do povo cearense. Sim. E que às vezes, enfim, por N motivos, ele não consiga chegar na sua totalidade, a comunicação não consiga ser dada na sua totalidade até determinadas regiões do nosso estado. Estado grande, né? Um pouco complexo. Sim. Territorialmente, mas o Qualificar Mais, ele é uma iniciativa do governo do estado, foi uma iniciativa onde o governador Eumano de Freitas, ele pessoalmente, à época, encarregou a Secretaria do Trabalho, por meio do secretário Vladson Viana, que é um dos grandes parceiros das iniciativas de qualificação no estado, de dialogar com uma das OSs, né, prestigiadas aqui do nosso estado, que é o Instituto Centec, dialogar com o Instituto Centec, que quem estava presidindo é o Acrisio Sena, atual presidente, e a partir desse diálogo entre a Secretaria do Trabalho, o Governo do Estado e o Instituto Centec, foi viabilizado a ideia de que o Ceará precisava do expertise do Instituto Centec já nos programas de qualificação profissional, por meio dos seus CVTs, CVTEX e FATEX, de ampliar a oferta de cursos profissionalizantes, cursos técnicos, cursos de formação inicial e continuada, só que dessa vez aberta a uma demanda da sociedade civil. Você sabe bem, o cearense também conhece, que muitos programas de qualificação profissional, ele chega se apresentando com uma pauta meio que pré-definida, né? Você tem um calendário, uma programação de cursos em que o cidadão acessa um canal digital e pleiteia lá a sua inscrição. O Qualificar Mais, ele foi pensado com a demanda inversa. Ele, na verdade, ele faz o seguinte: ele se apresenta com várias tipologias, com vários tipos de cursos para a população, dividido em que é definido como eixos educacionais. E a sociedade civil, associações, espaços religiosos, cooperativas, sindicatos, lideranças comunitárias, lideranças religiosas, podem acessar um canal digital, preencher um formulário de demanda e pleitear aquilo para a sua comunidade. Quer dizer, ele não depende de um calendário pré-definido. Ele, na verdade, ele demanda cursos para aplicar na sua comunidade. É ela, a comunidade, que é responsável, né, pela mobilização, que é responsável pela construção das turmas, que é responsável por organizar os espaços. É a protagonista. É, né? a protagonista. Então, o Qualificar, quando ele foi pensado nessa perspectiva. Na sua primeira edição, ele prontamente chegou ofertando 800 turmas para atender prioritariamente a região de planejamento 3,
que envolve a Grande Fortaleza, né? Que vai ali do Trairi, não é isso? Até Pacajus, né? Um pouco mais outras cidades aí, mas essa é a chamada região 3. E que está Fortaleza, está Maracanaú, está Caucaia, né? Bom, até Eusébio, Aquiraz. Das 800 turmas ofertadas, 800 turmas foram realizadas, totalizando um alcance de beneficiados de mais de 15 mil beneficiados que tiveram acesso ao programa. E desses, mais de 12 mil foram certificados, né, pelo Instituto Centec, em parceria com a Secretaria do Trabalho. Então, o Qualificar, o governador Eumano, na época, eu lembro bem que qual era a preocupação? Era exatamente isso. Olha, nós temos vários programas de qualificação profissional no âmbito do governo do Estado, mas nós não temos um que é aquele em que a gente não sabe qual é a demanda, qual é o perfil territorial, qual é que a gente possa ofertar para aquele cidadão. E para não perder tempo com diagnósticos, com pré-levantamentos territoriais, por exemplo, já se consolidou com a expertise do Instituto Centec e a leitura do emprego e renda da Secretaria do Trabalho, 5 eixos norteadores. A primeira edição tiveram 4 eixos: tecnologias emergentes, indústria 4.0, agroecologia, agroindústria e hospitalidade. E nessa segunda edição incluiu o eixo de empreendedorismo e sustentabilidade. Então são 5 eixos nessa edição, foram 4 eixos na anterior. Na primeira edição nós ofertamos 800 turmas e nesta edição atual, que teve início em outubro do ano passado, porque ele começa com o processo de organização, recebimento de demanda, levantamento territorial e visita técnica. E os cursos iniciam a partir de março, com uma novidade que esse ano também foi colocada. Esse ano que eu digo ano passado, né, 2025. O governador Eumano lançou em uma das suas lives o programa. E nesse lançamento, o governador Eumano aproveitou para dizer o seguinte, que a partir daquele ponto, o Qualificar Mais, ele amplia as suas ações e coloca dentro dele alguns outros escopos de qualificação. Entre eles, o próprio IDT, que também tem um programa de qualificação, que é o Incluir Mais, que também já é um programa bem robusto, né, para a área do trabalho e renda, acesso à produtividade. Então, isso se junta para poder ampliar a oferta. E, nesse momento, diferente da primeira edição, o programa ele já veio com uma nova característica. A característica original é aquela onde ele recebe demanda para poder fazer a implantação dos cursos, mas foi incluído também um pacote de cursos já pré-definidos com acesso direto do cidadão e cidadã cearense. Então, hoje, no Qualificar, você tem um bloco com a programação de cursos em determinadas regiões do Estado, né, atendendo as 14 regiões de planejamento, e tem também um bloco, que é esse bloco ainda original, do recebimento de demanda da sociedade civil. Só que agora com a oferta de 1.200 turmas, a primeira 800, 1.200 turmas, incluindo mais um eixo educacional. Então, aí, a partir deste ano, nós iniciamos já a execução de aproximadamente 28 turmas, foram aproximadamente mais de 500 certificados emitidos de um tempo muito curto e começamos a receber as demandas da sociedade civil. Pra você ter uma ideia, só hoje ontem nós fechamos algo em torno de mais de 280, que é 280 e um quebrado, demandas que a sociedade civil já está entrando no site, que é o qualificarmais.online, ou na página do Centec, ele também entra por lá, ou na página do IDT, também entra por lá. Essas demandas já é uma manifestação natural do sucesso da primeira edição. Então, com certeza, a grande maioria dessas demandas já são demandas daqueles que já foram atendidos em uma primeira versão, ou que tentaram, talvez, na primeira não conseguiram, e agora estão participando de novo. É um programa que a gente considera estratégico para o Estado, porque, veja bem, muitas secretarias têm suas próprias metodologias e seus próprios programas de qualificação, né? E cada um, obviamente, faz no seu modelo, no seu método.
E o governo do Estado, ele, assim como a educação, ele também precisa, na qualificação profissional, ampliar o que já é grande de resultado e que tem que chegar para a população. Esse número tem que chegar para a população, que é importante. Do mesmo jeito que é importante o número de alunos matriculados, alunos que se formam no ensino médio, alunos que entram, né, na universidade através do Enem, por conta das escolas profissionalizantes do nosso Estado, por conta, inclusive, da qualificação que a Universidade Estadual faz para aqueles que estão pleiteando ali entre passar no Enem, tem a qualificação profissional. E ela não pode ficar isolada, ela não pode ser um indicador isolado, né, do sucesso de entrega do governo do Estado. Então, isso é o Qualificar Mais. Esse é o propósito do programa. E nós estamos num desafio enorme em 2026, porque como aumentou o número de turmas, aumentou o número de eixos, as demandas estão vindo muito mais rápidas do que a primeira edição, que ele ainda estava sendo conhecido. Então, agora nós temos uma missão redobrada para poder dar conta do volume de demanda espontânea que está aparecendo nos territórios de todo o estado do Ceará. Alan, qual é a carga horária desses cursos? Né? Eu acredito que esses são cursos de formação inicial e continuada, né? Então, assim, a pegada é essa, mas em média, dentro desses eixos, qual é a carga horária desses cursos? Bom, na primeira edição, nós fizemos meio que um espelho de modelos pedagógicos do Instituto Centec. Então, nós tínhamos lá cursos que eles variavam entre 40, né, e 160 horas. Isso. E nós tivemos, obviamente, os resultados nos mostraram o seguinte, que hoje a população que está antenada com o digital, que está antenada, né, com essa transformação digital toda que nós estamos tendo aí, que está antenada na necessidade de letramento digital constante, das discussões sobre soberania digital e muitos outros aspectos, né, dessa forma, eles também não estão distantes da realidade dos nossos jovens, que é a velocidade e a entrega, a objetividade. É aquela história, né? Até a gente mesmo não se controla se um serviço passa mais de 3 cliques, né? Já é muita coisa, né, para você resolver no aplicativo. E na formação, ela está chegando nesse nível. Quer dizer, se você entrega para a comunidade um curso com uma carga horária muito grande, e o muito grande pode parecer pouco, né? Mas muito grande é a partir de 80 horas, né? Já fica aquele... Quando você entrega isso, ele funciona quando você dá um curso tipo manutenção de ar-condicionado, manutenção de celular, hidrossanitário, né? Elétrico. Por quê? Porque é um curso que ele é 90% prático. Isso. E os laboratórios ajudam, né? Aquele participante, aquele beneficiário, está ali se movimentando, então você meio que... É uma oficina, né? É uma oficina. É uma atividade de oficina. É muito diferente dos cursos que você tem ali uma carga horária que é mais imbuída de teórico, que requer que o participante fique mais tempo, né, atento na cadeira ou naquela ilha de estudo, naquele grupo de estudo. Então você tem um número maior de evasão, tem um resultado bom, mas tem um número maior de evasão comparado aos cursos mais práticos. Isso. Então nós decidimos nessa segunda edição ofertar cursos que eles variam de 40 horas até 60 horas. Então você tem curso de 40, 50 e 60. E nós otimizamos o aspecto teórico para o digital, ou seja, ele tem ali a orientação teórica, mas ele recebe o complemento para dar uma continuidade no digital e amplia no prático, encurtando a carga horária, né? É um experimento, é uma experiência que a gente tem feito agora nessas primeiras turmas. Talvez a gente só vá ter um resultado mais concreto disso lá para o meio do ano, que é onde a gente já tem um volume, né? Na avaliação da edição, né? Isso, na avaliação. Mas é isso, a gente tem trabalhado com essa perspectiva para dinamizar o curso, né, do beneficiário. Alan, pegando aqui, já que você trabalha com a questão da qualificação, do perfil desses jovens, eu estou discutindo aqui um debate que é um debate geracional, que é o debate do mundo do trabalho. Nas redes sociais há uma crítica muito feroz aos chamados CLTs, né? Assim,
se tornou quase que pejorativo de uma geração, né? Cria-se memes. E aí é óbvio que isso impacta na estratégia de qualificação profissional, né? Assim, a gente não pode desconectar do que esse jovem, do que essa geração de hoje pensa em termos de qualificação, que não é mais aquilo que a nossa geração pensava, de um emprego carteira assinada. Então, é uma outra perspectiva. E aí eu te pergunto, esse público que acessa esse... E aí, pegando a tua experiência também da edição anterior, como é que tu vê, e como pesquisador também dessa área, dessa discussão, como é que tu vê esse embate, né? Como é que isso impacta na formulação desse tipo de política? Ou seja, você tem essas gerações que vão acessando uma política, mas vão tendo interesses distintos, né? Você tem o cara que está ali no interior do estado, que muitas vezes ele tem um trabalho, mas ele quer aprender um outro ofício para ter um bico. Você tem alguém que quer aperfeiçoar o que já sabe. E tem o jovem que quer buscar uma ação de empreendedorismo, quer montar um pequeno negócio. Como é que você vê essa diversidade de perfis que, como eu disse, eu acredito que impacta na formulação da política e no acompanhamento dela, né, Alan? Olha, Cleito, aí, do ponto de vista mais acadêmico, né, exatamente de uma área que é a minha área de pesquisa, inovação social, impacto social, sim, eu diria que nós, na história do planeta, nunca se teve tanta oportunidade para acesso à informação do que nós temos hoje. Então, eu acho que isso é um indicador meio que já é considerado, né, decidido aí por uma geração que consegue nascer já dentro desse aspecto do acesso à informação. Isso. Né? Nós temos a geração X, né? Se eu não me engano, que foi até 2000, né? Isso é a de 2000, isso, né? Ela ainda foi uma geração que o acesso à informação ele era muito limitado. Então, assim, perspectivas para uma juventude dessa geração, né? Ela estava num outro plano. Isso. A geração atual, você deu a ela condições de ter zilhões de perspectivas. Principalmente no que diz respeito ao acesso à informação. Uhum. E a facilidade de aplicativos e a facilidade de tecnologia que está ali disponível, independente da esfera social. Você veja que hoje é do flanelinha até, né, o nível maior que tiver aí da sociedade, ele tem, no mínimo, um QR Code para receber um dinheiro. No mínimo, um QR Code para receber o dinheiro. Que representa, no mínimo, um celular para usar o dinheiro, né? No mínimo. Há um abismo, né? Um abismo geracional. E esse público do Qualificar é um público que vem muito dessa nova geração. É uma geração que ela não está mais preocupada com a chamada estabilidade. Ou talvez ela tenha desmistificado um certo nível de fantasma da chamada estabilidade profissional de trabalho. Né? Eu tenho também, dentro do projeto, o aspecto dos trabalhadores por aplicativo. Muitos. Que não só hoje, né, representam uma parcela considerável do serviço, sim, do PIB do serviço no Brasil, né? Quem dirá que no Ceará, inclusive. E essa geração é uma geração que exatamente está preocupada nisso. Bom, se eu vou me qualificar, a coisa tem que ser objetiva e rápida. Se eu vou me qualificar, é porque eu vou agora vender a moto e botar minha manutenção de celular ou meu chaveiro aqui para rodar. Se eu vou me qualificar, é porque eu vou me juntar com outro colega e a gente vai começar a fazer manutenção de split em Fortaleza. Então, você tem um público, né, que é atendido no programa que está com essa perspectiva. Eu não tenho um público lá que está preocupado em conseguir um emprego formal. Eu tenho um público preocupado em sobreviver e receber dinheiro. Nessa edição, inclusive, nós, junto com a Secretaria do Trabalho, o que é que nós estamos fazendo? O beneficiado, quando ele se inscreve no curso,
Aí vai começar o curso. Naquele momento, a gente faz uma primeira checagem no sistema de trabalho para saber se ele está empregado formalmente, se ele é informal, se ele é MEI, né? Se ele é autônomo e tal. Quando termina o curso, que ele assina a última presença dele lá e tal, e é processada a informação dele, faz uma segunda checagem para saber se ele entrou empregado, saiu desempregado, ele entrou desempregado, saiu empregado, ele entrou, né, autônomo, saiu MEI, ou vice-versa. Justamente para a gente também ter esse número, esse indicador com relação ao emprego. Claro. Porque os cursos de qualificação profissional são aqueles cursos que o cidadão procura para isto, né? Para poder melhorar, como você falou. É por isso que eu digo, quando você diz assim, é um bico, mas é um bico que ele pode se transformar num empreendimento. Então, o público do Qualificar Mais é o público que não está preocupado com a estabilidade, que na sua grande maioria vem já do mercado informal e está procurando aperfeiçoar. É o cara que já estudou manutenção de celular e está estudando manutenção de ar-condicionado. É o cara que estudou elétrica e agora está na moto, manutenção de moto. E assim por diante. Eu acho isso fantástico. A gente não entrando aqui no mérito da discussão trabalhista, Sim. A gente não pode também deixar de ver que o cidadão brasileiro tem hoje muito mais oportunidade de tentar, Claro. né? De tentar sobreviver com dignidade, prestando um serviço e se qualificando para isso. Imagine que antigamente, muito antigamente, eu acho que era assim, curso de qualificação era para quem era da CLT, né? Isso. Né? Tinha meio que esse link. Ou ele fazia para entrar no emprego formal, né? E agora não, você tem aí... E é gratuito, né? Lembrando, isso é importante. É um programa gratuito. Então, esse é o perfil hoje do nosso aluno beneficiado. Perfeito. E aí, Alan, eu queria que você falasse também da parceria, já que o programa tem a sociedade como protagonista, da parceria também com as associações, né, com as instituições, porque a gente sabe que a mobilização para chegar nesse público, né, a gente que desenvolve outros programas com a juventude sabe que hoje o X da questão é você chegar nesse jovem, né? Que tipo de mensagem? E aí, nesse programa, entra muito o papel das associações, instituições que estão lá na base, que estão na comunidade, que conhecem esses jovens, que conhecem o perfil. Como é que é o papel dessas instituições no diálogo com vocês? Bom, o programa ele não tem somente o Instituto Centec, a Secretaria do Trabalho e agora recente o IDT como digamos assim, o núcleo gestor ali para viabilizar, né, a execução do programa. Ele também conta com a parceria com as organizações da sociedade civil, como um braço de suporte para justamente garantir essa capilaridade. Certo? Por exemplo, se a gente pensar aqui no Instituto Centec, a gente está falando de, no mínimo, né, 38, 39 cidades no estado do Ceará, com equipamentos, né, com estrutura, com visibilidade. E quando a gente fala em DT, a gente já está falando de um outro número, né? Que ultrapassa 19, também. Né? São 19 unidades. Pronto, 19 unidades. Né? Quando a gente fala no acesso ao crédito, pelo Ceará Cred, aí a gente fala no Ceará todo. Isso. Né? Mas isso não é suficiente, porque eu tenho que, inclusive, ainda um pouco do que a gente estava falando agora, um pouquinho, né, do perfil, a gente tem que ter uma forma de convencer, de animar e manter aquele jovem, aquele participante ali dentro daquele programa. Isso. Então, assim, o que é que ajuda? O fato de você receber demanda da sociedade civil ajuda muito. Porque, vamos supor, você tem ali um espaço religioso que está distante das políticas públicas por algum motivo, né, do seu município, do estado, do governo federal e tal. Obviamente que ela, com certeza, deve ter já os seus benefícios mais perto com o governo federal, né? Enfim. Mas você imagine, você pega ali um espaço religioso que vai ter a oportunidade de levar para aquela comunidade, que ele já tem um trabalho identificado naquele território, e ele tem a possibilidade de levar para lá um pacote de curso de qualificação profissional para aquela comunidade. Então, é muito diferente de você estar num birô com um grupo de trabalho, decidindo o tipo de curso, a carga horária, o perfil e tal, e colocar para o povo se inscrever.
Aqui eu tô recebendo aqui o quê? Eu estou recebendo basicamente já um arranjo local, né, que já existe, que tem história, que tem uma estrutura comunitária, pedindo algo que ele vai realmente mobilizar os áreas. Então é muito diferente. Isso é imprescindível. O programa só funciona por conta disso. Só funciona porque as cooperativas participam, as associações participam, os sindicatos participam, os espaços religiosos participam, porque as lideranças comunitárias participam. É uma rede, né? É uma rede. Porque aquele vereador que está no município que for, no distrito que for, identifica o programa, ele pode também instigar para participar, né? Então você tem uma rede muito grande, você extrapola exatamente o que eu falei dos equipamentos, né? Do número de equipamentos, por mais visibilidade, por mais acesso que eles tenham. Então, essa parceria entre a sociedade civil e o programa Qualificar Mais é que é o grande alicerce do programa. Excelente. Por isso que agora a gente consegue ofertar alguns cursos que a gente chama de uma programação pré-definida, porque a gente já tem basicamente mais de 70%, a gente pode chegar até 80% do que está previsto de turmas a serem executadas são de demandas espontâneas. Demandas que vão vir da sociedade civil. Excelente. Alan, a gente está aqui com o tempo esgotado, né? É um programa fantástico, mas eu acredito que a gente conseguiu aqui trazer as linhas fundamentais e discutir o eixo, né? O propósito, a filosofia do programa. Quero agradecer a sua participação. Sempre bom você voltar aqui e fazer um balanço, né? Que esses programas eles têm que passar por balanço, por avaliação, até para que eles possam ser melhorados, que a qualificação também é dinâmica, né? Aquilo que vocês pensaram para 2026, para 2027 pode ter caído no desuso completo, né? Assim, não serve. Verdade. Então, assim, obrigado, Alan, pela presença. Eu quero aproveitar, Cleiton, e reforçar o endereço, né, para o cidadão cearense acessar. Programa Qualificar Mais, você acessa no www.qualificarmais.online, online, ou você entra na página do Instituto Centec, centec.org.br, ou do IDT, idt.org.br. Então, a partir desses endereços, você consegue ter acesso à lista de cursos, você pode ter acesso ao calendário de curso pré-definido para você. Excelente. E tem também lá o bloco onde a sociedade pode demandar os cursos, para a nossa equipe poder fazer a visita técnica e viabilizar o curso naquela localidade. Excelente. É isso, gente. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.